Nosso objetivo com esse trabalho é mostrar que o futebol feminino e masculino são igualmente bons, estimular a valorização das jogadoras, compreender por que as mulheres são desvalorizadas como jogadoras de futebol e informar sobre a trajetória feminina nesse esporte. Primeiramente, é necessário entender que o futebol teve sua criação no século XIV, em um tempo com características unilaterais voltadas aos homens. As primeiras menções de partidas de futebol disputadas por mulheres surgiram nos anos 20 do século XX, ou seja, 6 séculos após o masculino. Até a década de 40, era considerado violento e ideal apenas para homens. O artigo no slide foi feito em 1941, por Getúlio Vargas. O decreto estabeleceu as bases de organização dos esportes em todo o país. Por mais estranho que pareça, sim, as mulheres já foram proibidas pela lei brasileira de praticar certos esportes dentro do território nacional, incluindo o futebol. E tem mais, a interdição durou quase 40 anos. Em 1988, a FIFA realizou na China um mundial de caráter experimental. Não houve nenhuma confecção especial de roupas para as jogadoras, que viajaram com as sobras das roupas dos homens. Foi um torneio que serviu de pontapé para o desenvolvimento da modalidade feminina em todo o mundo. Com certeza, contar a história do futebol feminino brasileiro é mais do que lembrar gols, vitórias, derrotas, lances marcantes e seus personagens. É falar sobre resistência, descaso e barreiras quebradas. O campeonato de futebol feminino, quando ocorre ao mesmo tempo do masculino, não há divulgação, não há transmissão, não há incentivo, não há nada para que o esporte seja efetivamente inserido no gosto dos brasileiros. O preconceito no futebol feminino é precedido de fatores culturais e sociais, os quais precisam ser revistos. Necessita, sim, de apoio das instituições desportivas para que gere uma valorização das praticantes no esporte no meio em que vivem, a fim de que possibilite uma diminuição ou até extinção do preconceito relacionado às mulheres. Realizamos uma pesquisa com pessoas de 9 a 65 anos. Essa pesquisa apenas reafirmou nossa teoria inicial de que o esporte masculino é muito mais incentivado e valorizado do que o feminino. O primeiro gráfico nos mostra que a grande maioria acompanha apenas o futebol masculino. Em relação às mídias, o segundo gráfico nos mostra que 72,8% das pessoas recebem mais informações sobre o esporte masculino. Além disso, 93,8% acredita que a mídia valoriza mais o futebol masculino do que o feminino. Nas Olimpíadas, muitos esportes femininos têm sido mais acompanhados e divulgados nas mídias, o que é extremamente importante para que as pessoas conheçam cada vez mais o potencial e a importância das mulheres no esporte. Atualmente, existem pessoas com influência que valorizam o futebol feminino e incentivam o acompanhamento desse esporte. Por exemplo, o apresentador de televisão, ex-jogador de futsal e youtuber Bruno Nunes, mais conhecido como Fred, do canal Desimpedidos, que possui 8 milhões de inscritos. O Fred está sempre postando notícias sobre esportes, tanto feminino como masculino, e incentivando-os. Para fazer com que mais meninas se interessem por esse esporte, é muito importante que escolas incentivem suas alunas a conhecerem todos os esportes, não apenas aqueles considerados femininos. Ainda sobre isso, inserir na educação obrigatória das escolas brasileiras a luta da história feminina contra o preconceito, tanto na sociedade quanto nos esportes, é essencial para que os alunos cresçam conhecendo a história das mulheres nos esportes. Assim, as próximas gerações provavelmente valorizarão as mulheres nos esportes. Isso mesmo.